E aí, pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira faixa do nosso AutoCast. O AutoCast é o nome do nosso podcast que tem a intenção de explicar melhor sobre a autoimagem, envolvendo também o aumento de cirurgias plásticas nesses últimos anos, né? Porque essas coisas estão interligadas. O elenco por trás de tudo isso é eu e Manuela Araújo, basicamente. E também vai ter a participação especial de Júlia Santana e Sofia Leles, né? Então bora começar com a nossa primeira faixa. E você acha que quais são os principais fatores, né, que têm contribuído para o aumento de cirurgias plásticas nos últimos anos? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é muito bom estar aqui com vocês, debatendo esse assunto que acredito eu ser algo bastante relevante, porque a gente consegue ver que de fato vem ocorrendo esse aumento de pessoas realizando cirurgias plásticas, botox, harmonização facial. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que os fatores que vêm contribuindo para esse aumento seria a autocomparação, porque quando alguém vê uma pessoa, digamos assim, mais atraente, mais bonita aos olhos dela, pode ser que gere essa reação, principalmente quando a pessoa por si só já possui uma baixa autoestima. Eu acredito também que a mídia possui influência, pois há sempre aquela divulgação de padrões de beleza, do corpo perfeito, do rosto perfeito, o que faz com que a pessoa se sinta minúscula e realize procedimentos para emagrecer ou coisa do tipo, para se sentir aceita. A gente consegue ver inúmeros influenciadores, artistas que fizeram cirurgias plásticas, que se você for ver uma foto de como ele era antes, você não reconhece. É importante ressaltar que também há pessoas que estão felizes com sua aparência, mas devido a comentários desnecessários acabam por se sentir pressionados, ou como eu já falei, minúsculos, levando-as então a realizar este processo. Qual tem sido a tendência, né, recente em relação ao número de cirurgias plásticas realizadas ao redor do mundo? Bom, atualmente, a busca pela beleza ideal, se encaixar no padrão de beleza ou até mesmo mais qualidade de vida na sociedade contemporânea vem aumentado bastante. E também a comparação, Hoje em dia a comparação é muito constante. Às vezes a gente nem nota, mas quando a gente vê uma foto, por exemplo, no Instagram, a gente fica, ai, que eu queria ter esses olhos azuis. Sabe, fica se comparando com até coisas minúsculas e essa comparação tá cada vez mais presente na vida cotidiana das pessoas. E essa comparação, essa baixa autoestima, essa falta de autoconfiança na sociedade tem feito com que cada vez mais pessoas encontrem na cirurgia plástica uma alternativa, uma solução para esse tipo de problema. E é óbvio que isso não vai solucionar nada, mas assim, só para maquiar essa falta de autoconfiança. A gente pode ver essa tendência, de procedimentos estéticos numa pesquisa feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que em 2020, o país com o maior número de realização de procedimentos estéticos foi os Estados Unidos, com mais ou menos 1.485.116, e em segundo lugar estava o Brasil, com 1.309.962 procedimentos estéticos. O cirurgião plástico Alexandre Munhoz, do Hospital Sírio-Libanês, ele diz que no Brasil temos um cenário que é centrado na cirurgia corporal. Por ser um país tropical, há uma maior exposição do corpo e a procura dos pacientes por cirurgias corporais como mama, abdômen, cintura é bem alta. Outra pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica é que pessoas na faixa etária de 36 a 50 anos são as que mais recorrem aos procedimentos estéticos, totalizando assim uns 36% e até ultrapassando pessoas que estão no grupo dos 19 a 35 anos, que são mais ou menos 34% dessas pessoas.
atualmente, quais são os tipos de cirurgias plásticas, né, que têm uma maior popularidade no mundo? Os tipos de cirurgias plásticas que têm sido mais procurados pelas pessoas seriam a lipoaspiração, que trata a gordura localizada, porém não tem como objetivo combater a obesidade ou emagrecer. É algo mais para proporcionar uma certa melhora no contorno do corpo. Esse procedimento ele é bastante requisitado por ser algo que pode aumentar a autoestima da pessoa, já que esta conseguirá ver seu corpo da forma que ela desejou, sem o que antes a incomodava. Há também a rinoplastia, que é bastante comum entre homens e mulheres. A mamoplastia, que é a colocação de silicone, também é bastante popular aqui no Brasil. A abdominoplastia, que é a retirada de um volume de gordura ou excesso de pele na região do abdômen. Cirurgia das pálpebras, que é feita tanto por questões estéticas como também para a saúde. E o transplante capilar, que também vem crescendo, né? Como a gente pode ver, são inúmeras as cirurgias. Você acha que tem algum benefício psicológico para a pessoa que faz as cirurgias plásticas? Com o que você sabe, assim, você acha que tem alguma outra alternativa que não seja a cirurgia plástica que faça com que as pessoas melhorem sua autoimagem? Como, sei lá, abordagens psicológicas, algo assim? Antes de responder essa pergunta, a gente tem que saber o motivo pelo qual as pessoas procuram, né, fazer os procedimentos estéticos. E, ao analisarmos, a gente pode ver vários motivos, né? Tem diversos motivos que estão atrelados nessa popularização das cirurgias plásticas. E um dos principais, indiscutivelmente, é a autoestima. A falta dela, melhor dizendo, né? Que além da estética também diz respeito à confiança e à autossatisfação. Normalmente, né, pessoas com autoestima elevada, elas encontram mais motivos para cuidarem do corpo e, consequentemente, o hábito de se gostar previne sentimentos ruins e até mesmo transtornos mentais e emocionais, como, por exemplo, depressão, compulsões alimentares, isolamento social, que estão intimamente vinculados à avaliação negativa da autoimagem. Independente da cirurgia plástica, amar a si mesmo é um exercício diário. Antes de qualquer mudança, o primeiro passo recomendável é ame-se primeiro. A cirurgia plástica, ela pode sim ser uma solução, mas não vai ser uma solução completa, porque a pessoa ela ainda vai ser ela mesma. Ela vai mudar o seu exterior, mas o interior dela ainda continua o mesmo. Às vezes, pode surgir até aquele sentimento de culpa após fazer o procedimento, pensando se ela deveria mesmo fazer aquele procedimento. Será que ela não fugiu muito dos pensamentos dela e meio que tá escondendo quem ela realmente é? Às vezes fica esse pensamento na pessoa. Então, a cirurgia plástica não é a principal solução. Trabalhar o seu interior é o mais importante. Você pode sim fazer um procedimento estético. Você é livre para isso, mas saber quem você é, se amar, saber quem é você, que no seu interior, é realmente muito importante. Você acha que a pessoa que fica muito tempo na internet, nas redes sociais, ela tem alguma influência a fazer cirurgias plásticas? Então, como eu já falei, a mídia tem uma influência enorme, gigantesca na verdade. Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê modelos, influenciadores que têm essa aparência perfeita, sem defeitos, mas na maioria dos casos eles utilizam de Photoshop, um filtro, enfim. Ou possuem uma dieta extremamente restrita para manter aquela forma, que é algo que é bastante cansativo. Não existe alguém com um corpo perfeito, existem os padrões que foram criados pela sociedade. O tanto de pessoas que eu já vi na internet passando fome porque acham que se pararem de comer vão perder peso, não dá para contar nos dedos. Isso atinge principalmente o público mais jovem, porém também atinge os adultos. E além disso, muitos famosos fazem propaganda com produtos que dizem emagrecer, porém não passa de uma mentira e o medicamento não faz nada daquilo. Isso seria um tipo de fake news, que quando a pessoa compra, ela se sente frustrada achando que ela fez algo de errado, sendo que, na verdade, é o medicamento que não tem eficácia nenhuma. Você acha que tem algum problema fazer cirurgias plásticas, alguns riscos? Assim,
Não há problema algum na pessoa querer realizar uma cirurgia plástica. Eu acredito que se o corpo é dela, ela faz o que bem entende com ele. Se ela não se sente bem com sua aparência e quer fazer algo para mudar, tudo bem. Porém, é preciso considerar que existem certos riscos se o procedimento não for bem sucedido. A gente pode citar como, por exemplo, as infecções da ferida cirúrgica, hematomas, que na verdade são comuns em todo tipo de cirurgia. Mas em uma lipoaspiração, por exemplo, que é a cirurgia de maior risco, se ela não for realizada de modo adequado, pode ocorrer a perfuração dos órgãos que estão por baixo da gordura, que pode levar até mesmo à morte. Então sim, há vários riscos que a pessoa está submetendo, mas geralmente eles estão ligados à avaliação pré-operatória, que verifica o estado clínico do paciente para avaliar o risco-benefício da cirurgia. É assim, então, apenas em casos raros em que uma cirurgia não vai ser indicada para o paciente. Você acha que existe uma diferença muito perceptível entre os gêneros quando se trata do aumento de cirurgias plásticas? Bom, a maioria dos procedimentos estéticos é mais procurado por mulheres, tanto que ao falarmos desse assunto já pensamos em uma mulher colocando botox ou retirando gordura, colocando silicone, enfim. Sabemos que vem crescendo o número de homens que realizam esses procedimentos, porém as mulheres continuam ainda sendo a maioria. E existem diversos motivos para isso, como o desejo estético, por serem mais vaidosas e terem esse desejo da aparência ideal para elas mesmas. A autoestima também é um dos motivos mais recorrentes. O preço, que é algo mais acessível, pois, de acordo com pesquisas, financeiramente as mulheres são sim mais independentes. E por serem as mais afetadas pelos padrões sociais, acabam cedendo a processos cirúrgicos. A gente sabe que não se deve dar ouvidos à opinião de terceiros, porém chega um momento que ouvir comentários desnecessários sobre a aparência se torna cansativo e desgastante, chegando até mesmo a um ponto que você passa a colocar defeito em tudo, algo que antes você achava bonito ou até mesmo nem se importava. Toda essa pressão social e essas publicações em redes sociais contribuem de alguma forma nesse aumento de cirurgias plásticas? Sim, em minha opinião, sim, tem relação, sim, o aumento de cirurgias plásticas com essa pressão social, né, que as pessoas fazem com simples comentários e com a comparação, né, que as pessoas fazem entre si e fotos de pessoas bem-sucedidas na internet, com aparência assim, dentro do padrão imposto pela sociedade. Na maioria das vezes, né, a maioria das pessoas que procuram cirurgia plástica para tentar ter a sua autoestima renovada, elas sofreram algum tipo de pressão psicológica por uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Seja um comentáriozinho, mesmo na brincadeira, às vezes a pessoa fala de alguma parte do seu corpo, assim, por exemplo, a pessoa ela não tem uma cintura fina, aí ela começa a falar, levar na brincadeira para não ficar tão pesado. Isso mexe com o psicológico da pessoa e ela vai ficar com isso na mente e vai levar ela a ter pensamentos ruins em relação a isso. Vai levar ela a pensar, né, que aquela característica que foi considerada um defeito por uma pessoa ou mais pessoas é um incômodo e aquilo vai te incomodar e incomodar outras pessoas, levando, né, aquela pessoa a procurar uma cirurgia plástica para consertar, entre aspas, aquele erro que ela tem. Existe uma idade recomendada assim para começar cirurgias plásticas relacionadas à melhoria de autoimagem? Então, não existe uma idade específica, mas é recomendável aguardar até os 18 anos, porque a idade tem influência no tempo de cicatrização e recuperação após a cirurgia. O tempo de recuperação de um adolescente é totalmente diferente para o de um idoso. E no caso de ser menor de idade, a cirurgia plástica só é permitida com autorização legal do responsável. Então, de maneira geral, a classificação de idade não é um problema, porém pontos como o tabagismo e a anemia podem impedir, sim, que o paciente realize a cirurgia. Quais são, assim, os fatores importantes, né, a considerar quando você escolhe um cirurgião? Tipo, quais são os pontos
que você considera positivo e negativo quando você vai atrás de um cirurgião? Bom, antes de realizar uma cirurgia plástica, a gente tem que considerar a importância de fazer uma pesquisa detalhada sobre o procedimento que deseja fazer, considerar complicações e riscos da cirurgia plástica, independente se seja de caráter estético ou corretivo, né? É essencial a orientação completa e especializada de um cirurgião plástico de confiança. Saber se esse cirurgião é credenciado pelos órgãos regulamentadores, como a SBD, que possa tirar suas dúvidas, né, referente ao procedimento. E se informar detalhadamente, né, como um especialista, principalmente, né, em relação aos cuidados essenciais no período pré e pós-operatório. Você acha que quando a pessoa não gosta muito da própria aparência, isso pode impactar com as pessoas fazerem mais cirurgias plásticas? Com certeza, não é à toa que a autoestima é um dos principais motivos que a cirurgia plástica é procurada. Quando a pessoa não gosta da sua própria aparência, ela vê uma necessidade de mudá-la, pois talvez assim ela conseguirá se sentir bem consigo mesma, se amar mais, cuidar mais de si, criar mais confiança. Quais podem ser os efeitos psicológicos que são causados na cabeça de um indivíduo que está sempre procurando se encaixar nesses padrões da sociedade? Hoje em dia, as pessoas associam muito a aparência física com o sucesso e a felicidade. Isso faz com que as pessoas aumente o número de pessoas querendo se encaixar, né, em algum tipo de padrão de beleza. Essa vontade de se encaixar num padrão de beleza, né, vem com a comparação, vem com um comentário sobre uma característica do seu corpo que te incomodou. Isso tem diversos motivos que causam essa vontade de se encaixar num padrão de beleza. Esse é o sentimento da maioria das pessoas que a gente pode conhecer. A maioria das pessoas tem essa vontade de ser mais bonita, seja uma coisa simples assim do corpo, ou sei lá, o corpo todo. Elas sempre querem ter uma característica diferente que elas não têm. Ou elas queriam não ter uma característica que elas já têm. E essa obsessão, né, das pessoas quererem ser mais diferentes, mais bonitos, entre aspas, né, pode causar problemas psicológicos. E a mídia, ela pressiona muito com imagens, com fotos, na maioria das vezes editadas, mas a gente ali se vê enganado pela mídia, né? A mídia, ela impõe estéticas como ter um determinado peso, um formato de corpo, um tipo de cabelo, uma cor de olho, entre outras coisas. E quando não seguimos essas normas estéticas, é muito provável que vamos nos sentir intimidados e até rejeitados por outras pessoas, né? E o emocional da pessoa ali fica meio acabado, né? Fica cheio de negatividade e a pessoa fica ali com o emocional quebrado. O emocional fica tão perturbado com a quantia exagerada de pensamentos e emoções negativas que pode desencadear um distúrbio psicológico como ansiedade e depressão, que a gente vê que em nossa sociedade é muito comum. A maioria das pessoas adquirem ansiedade e depressão muito facilmente. Fazer comparações é uma atitude muito venenosa para a saúde mental. Muito obrigado por responder as nossas perguntas, tá? Porque eu sei que vocês vieram de muito longe para poder chegar aqui no nosso estúdio e conseguir gravar com a gente, né? Bater um bate-papo, responder nossas perguntas e informar para nossos ouvintes aqui esses conhecimentos que vocês têm sobre essa área, né? E também agora para os nossos ouvintes, queria agradecer por terem escutado até aqui e vai agora acabar a nossa primeira faixa do Audiocast. Um abraço e valeu!